com quem contar. Dom Bosco repetia muitas vezes que o Senhor teria realizado tudo por meio dos jovens que tinham crescido no oratório. Tinha continuado suas conferências aos irmãos da Pia Sociedade. Padre Paulo Albera recorda de um daqueles tempos, a qual produziu imenso efeito nos congregados. Narrou Dom Bosco que tinha tido um sonho. Pareceu-lhe que havia em torno de si jovens e padres, tendo-lhes ele feito a proposta de colocar-se a caminho e subir uma alta montanha pouco distante. Todos aceitaram. No cume daquela montanha estavam preparadas mesas para um magnífico banquete, que devia ser alegrado por músicas e por esplêndidas festas. Colocaram-se, pois, todos em viagem. A subida era íngreme e trabalhosa. Encontraram-se obstáculos de várias espécies, às vezes difíceis de superar e às vezes fastidiosos para quem já estava cansado, de modo que a certo ponto todos se assentaram. Dom Bosco também se assentou, e depois de ter exortado seus companheiros a que tivessem coragem e continuassem a subida, levantou-se e se pôs novamente a caminho, andando com passo acelerado. Mas, a um ponto, voltou-se para observar seus seguidores. Viu que todos tinham voltado, e ele tinha ficado sozinho. Desceu logo o monte e foi buscar outros companheiros. Encontrou-os, guiou-os por aquelas alturas, às vezes escarpadas, e de novo todos desapareceram. Dom Bosco continuou então: eu penso que, afinal de contas, eu devo chegar lá, em cima, não sozinho, mas acompanhado de muitos outros. Aquela é a minha meta, esta a minha missão. E como farei para cumpri-la? Entendo. Os primeiros foram seguidores recolhidos aqui e ali, virtuosos com boa vontade, mas não submetidos à prova e com meu espírito, não acostumados a superar árduos caminhos, não unidos entre eles e comigo por vínculos especiais. E foi por isso que me abandonaram. Mas eu remediarei o inconveniente. Foi demasiado amargo meu desengano. Vejo aquilo que devo fazer. Eu não posso contar senão com aqueles que eu mesmo terei formado. Por isso, voltarei às faldas do monte, reunirei muitos meninos, me farei amar por eles, adestrá-lo-eis a suportar corajosamente provas e sacrifícios. Vão obedecer-me de boa vontade. Juntos subiremos o monte do Senhor. Dirigindo-se de improviso aos reunidos ali, dizia ter colocado neles as suas esperanças, e por uma longa hora, com voz afogueada, os encorajava a ser fiéis à sua vocação, em vista das inúmeras graças que Nossa Senhora teria concedido a eles e do prêmio infalível que o Senhor lhes tinha preparado. A filoxera. A redação deste sonho é feita pelo padre Lemonha, com base em dados que recolheu dos vários salesianos e de suas crônicas. Já nelas é chamado de o sonho da filoxera. Eis o texto do padre Lemonha. Parecia a Dom Bosco que se encontrava numa vastíssima sala em Borgo San Salvario, em Turim. Religiosos e religiosas em grande número, pertencentes a diversas ordens e congregações, estavam ali reunidos. Ao entrar Dom Bosco, todos os olhares se voltaram para ele, como se fosse esperado por todos. No meio deles, viu um homem de aspecto estranho, tendo na cabeça uma faixa branca
e com a pessoa envolvida numa espécie de lençol, como se fosse um capote. Dom Bosco quis saber de quem se tratava, e lhe foi respondido que aquela cabeça estranha era ele mesmo, Dom Bosco. Representava talvez Dom Bosco que sonhava. Foi adiante, pois, em meio àquela multidão de pessoas religiosas, que lhe faziam uma larga coroa ao redor, sorrindo-lhe, mas ninguém falava. Ele observava, surpreendido, mas todos continuavam a olhá-lo sorrindo e sem dizer palavra. Finalmente rompeu o silêncio e disse: "Por que vocês riem assim? Parece que queriam zombar de mim." "Zombar de você? Está enganado. Nós rimos porque adivinhamos o motivo que o conduziu aqui." "Como podem adivinhar, se eu mesmo não saberia dizer por que vim? Asseguro que o rir de vocês me surpreende. O motivo que eu trouxe aqui, disseram os religiosos, é este. Você pregou o retiro espiritual a seus clérigos em Lanzo. E com isso, agora vem procurar o que vai dizer na pregação de encerramento. Que seja. Dei-me então uma sugestão sobre o que devo dizer. Algum aviso que ajude a fazer florescer sempre mais a congregação de São Francisco de Sales. Ficaria agradecido. Uma só coisa nós sugerimos. Diga a seus filhos que tenham cuidado com a filoxera." "A filoxera? Mas em que entra a filoxera?" "Se você mantiver longe de sua congregação a filoxera, ela terá vida longa e florescerá e fará um grandíssimo bem às almas." "Mas não entendo vocês." "Como não entende? A filoxera é o flagelo que levou à ruína tantas ordens religiosas e foi a causa pela qual tantas não atingem mais, hoje, sua altíssima finalidade. É inútil este aviso, se vocês não se explicam melhor. Eu não estou compreendendo nada. Então não valeu a pena estudar tanta teologia. Parece-me ter cumprido meu dever, mas nos tratados teológicos nunca encontrei que se fale de filoxera. E, no entanto, fala-se disso. Reduz ao sentido moral e espiritual esta palavra. Na etimologia de filoxera, não vejo nem mesmo um significado que de longe possa reduzir-se a sentido espiritual. Já que você não é capaz de explicar o mistério, eis que chega quem te dará a explicação. Naquele momento, Dom Bosco notou certo movimento no meio da turba para deixar livre a passagem a alguém, e viu avançar para ele um novo personagem. Fixou-o, mas pareceu-lhe que nunca o tinha visto. Embora com seus modos familiares, mostrasse ser um seu antigo conhecido. Apenas aproximou-se. Dom Bosco lhe disse: "O senhor chega mesmo na hora de tirar-me do embaraço em que me colocaram estes senhores. Pretendem que a filoxera ameace destruir as casas religiosas e querem que eu a tome como tema da conclusão de nossos exercícios espirituais." Dom Bosco, que pensa ser tão sábio, não sabe estas coisas? É certo que se você combater com todo o poder esta filoxera e ensinar a seus filhos o modo de combatê-la como se deve, sua sociedade não deixará de florescer. Sabe que coisa é a filoxera? Sei que é uma doença que ataca as plantas e as destrói, fazendo-as estiolar. E esta doença, do que é proveniente? Origina-se de uma multidão infinita de animaizinhos que tomam conta de uma planta. Como se faz para salvar as plantas vizinhas da destruição? Eis aquilo que não entendo mais. Escute bem o que estou para lhe dizer. A filoxera começa a aparecer sobre uma planta só. Não passa muito tempo e todas as plantas mais próximas ficam infectadas.
também as que se encontram a certa distância. Ora, quando numa vinha, num pomar, num jardim, aparece a doença, a infecção se estende rapidamente, e a beleza e os frutos esperados se perdem. Sabe como se estende o mal? Não por contato, porque a distância o impede, não porque os animaizinhos desçam ao solo e atravessem o espaço que os separa das outras plantas. A experiência o prova. É o vento que levanta esta maldição e a espalha sobre os ramos das plantas ainda sadias. E sucede rapidissimamente tão grande desgraça. Pois bem, saiba que o vento da murmuração leva longe a filoxera da desobediência. Entende? Começo a entender. Os prejuízos que traz esta filoxera levada por um tal vento são incalculáveis. Nas casas mais florescentes faz diminuir a caridade recíproca, depois o zelo pela salvação das almas. Então gera ócio, depois tira todas as outras virtudes religiosas e, enfim, o escândalo as torna objeto de reprovação por parte de Deus e por parte dos homens. Não é preciso que algum dos depravados passe de um colégio para o outro. Basta esse vento que sopra de longe, acredite. Essa foi a causa que conduziu à destruição certas ordens religiosas. Tem razão. Reconheço a verdade daquilo que diz, mas como pôr remédio a tamanha desgraça? Não bastam as meias medidas. É necessário recorrer a meios extremos. Para dar um basta à filoxera material, tentou-se desinfetar com enxofre as plantas infectadas. Recorreu-se à água com cal. Inventaram-se outros expedientes, mas tudo isso serviu para nada. Porque de uma só planta a filoxera arruína no instante a vinha inteira. Depois, de uma vinha, se propaga aquelas da vizinhança, e destas as outras, de modo que de uma região se estende a toda a província. Dela vai a todo um reino, e assim por diante. E o personagem continuou explicando. Quer, pois, saber o único modo que existe para truncar eficazmente o mal em seu princípio? Apenas a filoxera se manifesta sobre uma planta. Cortá-la, cuidadosamente, cortar as sebes em torno e jogar tudo nas chamas. Se depois a vinha inteira for infectada, arrancar todas as plantas e reduzi-las a cinzas para salvar as vinhas vizinhas. Somente o fogo extermina tal doença. Por isso, quando numa casa se manifesta a filoxera da oposição à vontade dos superiores, a pouca atenção soberba para com as regras, o desprezo das obrigações da vida comum, você não demore. Arranque pela raiz, rejeite seus membros, sem deixar-se vencer por uma perniciosa tolerância. Como fez com a casa, assim fará com o indivíduo. Às vezes pode parecer que um indivíduo isolado possa sarar e voltar novamente ao bom caminho. Ou então você sentirá por ter de castigá-lo pelo amor que tem por ele, ou também por alguma habilidade especial sua, ou ciência que parece redundar em louvor da congregação. Não se deixe levar por semelhantes reflexões. Pessoas dessa qualidade dificilmente mudarão de costume. Não digo que a conversão seja impossível. Sustento, porém, que acontece raramente, e tão raramente que essa probabilidade não basta para induzir um superior a dobrar-se à sentença mais benigna. Talvez alguns poderão ir pior no meio do mundo. Que seja, eles suportarão todo o peso de sua conduta, mas a congregação não virá a sofrer com isso. E se realmente, mantendo-os na sociedade, se pudesse com a tolerância atraí-los para o bem? Esta é uma suposição sem valor. É melhor mandar embora um desses soberbos que conservá-lo com a dúvida de que possa continuar a semear a cisânia na vinha do Senhor. Guarde bem na memória esta máxima.
Coloque-a decisivamente em prática, caso haja necessidade. Faça disso objeto de conferência aos seus diretores, e seja esse argumento o tema para o encerramento de seus exercícios. Sim, vou fazê-lo. Obrigado por seus avisos. Mas agora diga-me, quem é você? Não me conhece mais? Não se recorda quantas vezes nós nos vimos? Enquanto o desconhecido assim falava, todos os presentes sorriam. Naquele momento tocou o sinal para levantar e Dom Bosco acordou. Ele acrescentou que este sonho tinha durado 3 noites consecutivas. Essa particularidade tira consistência à dúvida de que o relato seja uma espécie de parábola pensada por ele para enfeitar fantasticamente sua ideia. A coisa da cabeça esquisita forneceu-lhe o preâmbulo com que, como de costume, humilhar a si mesmo no princípio e tirar da mente dos ouvintes a impressão de que se tratasse de carismas extraordinários. Na maior parte dos sonhos, Dom Bosco encontrava um personagem que lhe servia de guia e de intérprete.